Vamos dar uma olhada então. Você quer botar termo de interação, Clara? Estou pronto. Então, só parênteses aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos recalcular o tensor de spin no caso de um campo vetorial. O que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui é o seguinte: nós sabemos que o campo seleciona a representação. O campo está numa representação, está lá. Mas essa representação pode ter spins mistos. Não tem spin 0, spin 1. Mas sabemos que o lagrangiano puramente de Maxwell, ele filtra, ele congela esse cara aqui, desacopla esse cara e dá propagação só para o spin 1. E aí nós tínhamos tirado o tensor de spin do caso do Maxwell. Eu até vou copiar ele aqui para a gente já ficar com ele prontinho. Menos F. F menos, tá certo? F a lambda mais F de lambda. Então, esse é o tensor de spin com a dinâmica proposta, com a propagação proposta pelo lagrangiano de Barro, F mini ao quadrado. Agora, o que nós vamos querer ver? Quando eu mudo o lagrangiano, como é que eu vou mudar o tensor de spin? O que eu estou dizendo para vocês, eu acho que está claro, vocês vão perceber também, é que o tensor de spin, ele não leva em conta só a representação do grupo de Lorentz. A representação do grupo de Lorentz, ela me dá o possível conteúdo de spins. Agora, quando eu olhar a dinâmica pelo lagrangiano, é que eu vou ver se todos os spins estão se propagando ou não. Quando eu escrevo esse lagrangiano, que o Dorian está sugerindo aí, para o campo de Maxwell, então, para o campo vetorial, então vamos voltar aqui. Eu tenho menos 4 de F mini ao quadrado. Vou manter o pedaço de Maxwell qualquer. Vamos colocar aqui um termo que vai ser mais alfa sobre 2, d' ali, mais d' ali ao quadrado. Quer dizer, é o complemento simétrico desse aqui. Então, claro que esse termo aqui quebra a simetria de calibre, né? Porque se eu fizer isso aqui no dn alfa e isso aqui no dn alfa, essas duas coisas vão ser canceladas. Então, esse termo aqui claramente não é invariante de gauge. Esse cara aqui é. Então, esse termo caiu. Vamos colocar aqui um termo beta sobre 2, dni ali ao quadrado. E vamos colocar aqui um termo tipo troca, gama sobre 2. A minha aqui. Depois, Clara está pedindo para colocar alfa, beta, gama, delta, em termo dmi ani, mais dmi ani, ani. Eu gostei disso aqui. Bom, então vamos pensar uma coisa. Primeiro de tudo, Deixa eu botar as coisas, não é F-mini, vezes AMI, vezes MI. Sei. AMI, BMI. Mas vamos fazer o seguinte, para efeito de discutir qualitativamente o que a gente quer, esse termo vai dar uma contribuição. Se a gente pegar um termo desses, a gente já resolve toda a questão. Então vamos simplificar a discussão, vamos pegar só esse termo. Um termo desse, o que a gente quer mostrar é como é que, mexendo no lagrangiano, como é que a gente pode afetar, né? Então vamos deixar esse termo aqui vai ser, pode tirar esse aqui, deixar esse aqui. Esse termo aqui, claramente, ele vai ser inconsequente porque a contribuição para o tensor de spin depende da derivada do campo. Está aqui, ó. Então, esse termo aqui está fora da discussão do spin. Então, basicamente, esse termo aqui a gente já calculou. Vamos calcular a contribuição desse termo alfa no tensor de spin. Então, a gente vai pegar a mesma forma, vamos derivar lagrangiano em relação a isso e derivar isso aqui, né? Então, vamos chamar isso para evitar a confusão de notação. Vamos chamar aqui tudo de alfa e beta para poder evitar a gente estar repetindo isso aí. Botar alfa, beta, alfa. Tá bom, né? Então, quando eu for derivar isso aqui em relação à derivada do campo, isso aqui é quadrático. Vou colocar 2 vezes alfa, o próprio termo, de alfa a beta, mais de beta a alfa. Isso aqui, estou calculando isso aqui. E a derivada disso aqui em relação a dmi a rho. Então vai ficar um delta de mi alfa, um delta de rho beta, mais o delta de
e beta, e o delta de rho alfa. Isso aqui é esse termo. Vezes. Então vamos logo resolver isso aqui, porque depois vamos ter que multiplicar por isso e por isso, né? Então esse primeiro termo aqui vai ficar. Oi. Ah, estão me chamando? Oi, Gabriel, fala aí. Oi. Você tem dita aí? Temos. Foi ontem. Foi agora essa parte aqui da Então, obrigado. Então, alfa, beta, mi, rho. E aí, tinha alfa, beta, mi, rho, tá certo. E aqui o beta tá ali, vai dar a mesma coisa, né? É isso mesmo? Era isso mesmo, né? Que a coisa simétrica. Esse termo aqui é simétrico, eu estou multiplicando por uma combinação simétrica. Então vai dar prontinho. Deixa eu ver aqui, de alfa. De alfa na beta. De beta na alfa. E aqui nós fiz o contrário. O beta em cima é delta e alfa. Delta ou beta. Tá certo. Eu estou derivando o que está em cima, tá certo. Estou derivando de alfa a beta em cima em relação. Então, deixa eu pegar eta e alfa. Eta ou beta. Mais eta e beta. Perdão, eta ou alfa. Então, quando eu jogar esse termo aqui, então o primeiro termo vai ficar o alfa vai ficar mi. E o beta vai ficar rho. E aí esse cara aqui, o beta vai ficar rho. E o alfa vai ficar I. Perfeito. Aí agora eu vou jogar a outra contribuição. Então, aonde era o beta fica Mi, então vai dar um fator 2. Então, esse segundo termo, quando se juntar aqui, vai dar um fator 2. Tá vendo? Então, isso aqui. Então, esse primeiro terminho aqui dá 2 vezes alfa, de Mi a rho, pelo amigo. Um 2 já tinha desaparecido por causa da derivada, quando eu fiz a derivada, e o outro 2 apareceu por causa da simetria. Agora eu vou colocar esse tensor aqui, que é menos, né, o elemento de matriz do gerador. Então é menos, aí vamos ter delta de sigma kappa, delta de lambda rho, menos delta de K sigma, desculpa, isso aqui é o terceiro, né, então delta de kappa rho, perdão, delta de kappa rho. Isso, é sigma lambda. Delta de sigma lambda. Sigma é o último índice, né? Menos delta de sigma kappa. Delta de kappa. Sigma. O último. É delta de sigma kappa, certo? E sigma kappa e lambda rho. Ok, então esse aqui tá. Esse aqui é o primeiro. Delta de sigma kappa. Tá errado, tá? Não, certo. Kappa rho. Primeiro do terceiro, kappa rho. Sigma lambda. Tá certo. E depois, sigma com kappa e lambda. Então, isso aqui é assim. Então, a contribuição desse termo aqui já vai dar menos 2 alfa. Vamos lá, menos 2 alfa. Então, primeiro termo lá. O Mi é o índice. E Mi kappa lambda tem que sobrar no final da história. Então, vai ficar aqui o primeiro termo, de Mi. O rho vai virar kappa. Vou virar kappa. E sigma lambda. Então, a sigma aqui vai ficar a lambda. Agora vamos fazer esse com esse. Menos de Mi. Aí o rho fica lambda. E o sigma, o rho, esse com esse aqui. Então, o rho fica lambda e o sigma fica kappa. Então, está dando aqui, beleza, simetria entre lambda e kappa. Tá? Essa derivada está toda só no primeiro, né? Agora, mais. Então, o rho fica kappa.
D capa ami. E aí o sigma fica lambda. E aí temos lambda, o ami fica parado, e o sigma fica cá. Beleza. Então essa, vamos botar essa contribuição que vem do termo alfa. Então, menos, vou dar uma analisada, menos 2 alfa, então dmi a capa, vezes a lambda, menos dmi a lambda, mais d capa a mi. A contribuição desse terminho aqui. Bom, se eu pegar esse termo aqui é um pouquinho mais simples, porque ele simplesmente é divergência, né? Mas, bom, se tiver algum erro aí, depois você produzindo a aula, vocês... Mas vamos lá dar uma discutida. Então, o que vocês estão observando aqui é que esse termo aqui, né, ele ainda pega, aqui eu tenho informação, esse objeto aqui é dissimétrico, é a parte, é o transverso. Então aqui eu tenho informação de que só a parte transversa está contribuindo. Agora, quando eu mudei, não mudei a representação, mas mudei a dinâmica. Eu estou deixando agora aquilo que é o setor de spin zero, de campo amigo, que é a sua parte longitudinal. A sua parte longitudinal está presente aqui e está presente aqui também, né? Então, a gente está vendo que agora passa do campo tudo, quer dizer, essa combinação aqui, dmi a capa, ela tem uma parte simétrica e tem uma parte antissimétrica. Se eu escrever esse cara aqui em função, a gente pode pegar alguma coisa, dmi a capa, d capa a mi. Ó, esse cara se junta, né? Então, por exemplo, vou apagar isso aqui. Então, vamos simplificar isso aqui um pouquinho mais. Vou botar o índice mi embaixo, vamos falar. Então, se a gente observar, nesse termo aqui, eu posso fatorar o dmi, fatorar a lambda, e vai dar dmi a capa mais d capa a mi. Então, eu vou ter dmi a capa mais d capa a mi a lambda, que é parecido com o que está aqui. Eu tenho o f e o a lambda, só que aqui eu não tenho o f antissimétrico, eu tenho o f simétrico. Digamos, eu coloquei isso. Pergunta assim, field strength, linha, mas claro, não é invariante de Gauss, não está descrevendo nem N nem B, é um adicional. E depois, esse termo aqui é menos, aí eu vou fatorar o A capa, então vai ficar menos dmi a lambda mais d lambda a mi a capa. Então a mesma situação que aqui. Eu tenho o field strength com a lambda, o field strength com a capa. Aqui eu tenho, vamos dizer, a composição simétrica com a lambda e a composição simétrica com o a capa. Então a estrutura basicamente é a mesma, mas a diferença que eu queria chamar a atenção é que agora esse campo aqui, com a presença desse termo, ele está deixando passar por dmi a capa mais d capa a mi, é uma combinação simétrica. Não é invariante Gauss. Então, ali está passando também o spin zero. O spin zero consegue penetrar através desse termo aqui. E, claro, eu posso sempre decompor isso aqui numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. A parte antissimétrica vai se cancelar no final de tudo, porque isso aqui é puramente simétrico. Então, eu, no fundo, estou pegando a parte simétrica do dmi a capa. Mas a parte simétrica do dmi a capa, ela tem um traço, que é o dmi a mi. Então, o dmi a mi, está aqui dentro, está passando aqui dentro, está contido aqui. Quando eu contrair isso aqui com F capa, então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, a questão do spin, ela não é só representação. O lagrangiano que você propõe para aquela representação do grupo de Lorentz, ela te deixa passar alguma coisa. Se, por acaso, a gente estiver falando da teoria de Maxwell pura, alfa é zero. Alfa é zero,
beta é 0 e fica só a parte de spin 1. Mas se eu quiser introduzir propagação do setor de spin 0, seja isso bom ou ruim, não importa ainda, eu vou ter que deixar, vou passar o spin 0, vou modificar então o próprio tensor de spin. Então o tensor de spin está levando em conta isso para você, certo? Esse tema aqui eu não preciso nem fazer. Quem quiser fazer, é um caso particular desse aqui, certo? Mas, quer dizer, então está claro, o tensor de spin tem a parte de spin 1 e spin 0, né? Então, carrega. Você tá, e se você tivesse interação, ele ia estar carregando também. Dependendo do tipo de interação. Ele pode estar carregando os spin 0. Se a interação deixar passar os spin 0, deixar carregar os spin 0. Porque entre os spin 0, a interação seria, vamos dizer, esse de mianima ali, vezes um lá qualquer. Sei. Então, quer dizer, e ela não deixa passar o spin 1, mas o spin 0 ela deixa passar. Se você colocar aquele termo, eu estou modificando completamente a dinâmica do meu campo, sem dúvida. Agora, José, nesse esquema, como é que aparece a interação do spin com o campo eletromagnético? Eu estou definindo... Mas só de spin, não, entendendo. Você está querendo saber como é que eu acoplo. Depende, né? Vamos pensar o seguinte. Mesmo que não seja variável. Não, não deve ter problema. Só ver como é que eu posso... Se dá para enquadrar essa questão melhor do que eu posso fazer hoje. Bom, o tensor, tem duas coisas que estão em jogo aqui, né? O tensor de spin, quando a gente acopla o campo, né, eletromagnético, com a matéria em geral, né? Tá bom, o tensor de spin com a matéria. Com a matéria ou com outro, com o campo amigo também, né? Porque no caso eletromagnético tradicional, o amigo auto interage. Então vamos deixar de fora, teria que ser a interação do campo. Como é que o campo eletromagnético ele percebe o spin do setor com o qual ele vai interagir? Por exemplo, na eletrodinâmica, em que a corrente é essa aqui, psi barrado, gama mi psi. E essa corrente aqui vai interagir com o campo eletromagnético. Então eu poderia pensar, essa interação aqui, ela está vendo o spin? Né? Nós, quando fizemos aí a equação de Dirac, nós vimos que sim, no limite, numa versão relativística, a interação eletromagnética está toda aqui. Se a gente obtém o limite não relativístico do spinor de Dirac, vocês se lembram que saía aqui, né, o tensor de spin, saía aqui uma interação que era do tipo psi barrado, sigma, psi, né, e interação com o campo magnético. Então a gente via que a interação do momento de polo magnético do campo, que é o seu spin, né, está ligado ao spin, com o campo magnético, ela está contida aqui. Então vamos pensar que quando o campo eletromagnético ele interage com uma matéria carregada, que seja uma matéria, se fosse neutra, né? Se fosse neutra, eu não teria como colocar a interação mínima assim. Mas eu poderia pensar, e se eu quisesse, por exemplo, fazer uma interação do campo eletromagnético, eu poderia fazer alguma coisa desse tipo. Pegar o spin, pegar o meu campo eletromagnético, F está falando, meu campo eletromagnético é esse. Eu posso pegar e interagir fazer um acoplamento com a matriz geratora, a matriz de spin de um certo campo. Suponhamos que eu tivesse aqui, sei lá, um campo vetorial. Poderia colocar aqui um rho sigma e aqui um W rho, W sigma. Então o que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando diretamente uma interação do campo eletromagnético com um spin, uma matriz de spin de um campo vetorial. Isso aqui é um termo que eu posso, por exemplo, propor. Isso aqui é um acoplamento, só que, claro, é um acoplamento no sentido não mínimo, porque o campo não está interagindo com o potencial eletromagnético, como aqui, mas sim com o campo eletromagnético. Mas você pode propor uma interação que o spin do campo, você pode querer ver o spin do campo em interação com o campo eletromagnético. A pergunta é, vamos pegar uma partícula neutra. Vamos pegar, por exemplo, um neutrino. Vou pegar um neutrino. O neutrino é uma partícula neutra. Ele não tem uma interação eletromagnética mínima. Eu não consigo, porque ele não tem carga elétrica. Mas a gente sabe que o neutrino adquire... Oi? Esse aqui é mínimo. Não é mínimo.
O sigma mini é uma matriz de, mas o F tem dimensão diferente, claro, uma dimensão a mais. Então isso aqui é um acoplamento ao mínimo. Mas é aquele só, né? Tem aqui, sigma mini, ou sigma, tem dado um campo vetorial aqui. Essa interação aqui que dá. A dimensão 1 é entre 2, né? Mas isso aqui é uma equação de campo, isso aqui dá Lagrange. Mas como equação está certa, então. Como equação de campo está certo, mas é um acoplamento no mínimo. A derivada do Do Lagrangiano com acoplamento no mínimo. Tá? Então, por exemplo, se você quiser pensar que um campo não tem carga, uma partícula não tem carga, mas tem spin, como é o caso do neutrino, vou pegar o exemplo tipo, neutrino. O neutrino tem um momento de dipolo magnético muito pequeno. Pergunta, não é zero. Então, no momento de polo magnético do neutrino, as expectativas experimentais, né, são uma faixa de 10 a menos 10 magnetons de Bohr. 10 a menos 10 vezes, né, menor, 10 a 10 vezes menor do que o momento de dipolo magnético do elétron, por exemplo. Mas não é zero. E isso aqui a gente pode tentar reproduzir de alguma forma teoricamente, no modelo padrão, teoria eletrofrágil, correções quânticas e tal. Mas a pergunta é, sendo uma partícula neutra, mas tendo spin, será que como é que essa partícula se acopla ao campo eletromagnético? Claro, se ela tem spin, né, ela é neutra, mas ela tem spin. Será que tem uma maneira de eu acoplar o meu spin com o meu campo eletromagnético, mesmo que a partícula não tenha carga? Ou seja, será que eu posso gerar um momento de polo magnético? Se a carga for zero, em geral a gente está acostumado a pensar que o momento de polo magnético é gerado, ele é aportado, né, sobre 2M, né, uma magneton de Bohr. E aqui a gente tem a matriz de spin. E aqui a gente tem o fator, a razão giromagnética, chamado fator de Landé. Para elétron 2, para partículas relativistas em geral é 2. Então a gente tem esse fator aqui. Agora a gente precisa da carga. A pergunta é, o quanto eu posso pensar numa interação, Deus agora está perguntando, o quanto eu posso pensar numa interação eletromagnética devido ao acoplamento de spin e spin. Mesmo que a partícula seja neutra, mas ela tendo spin, como é que ela pode se acoplar com o spin do fóton? O fóton é neutro. A partícula que está interagindo com ele também é neutra, mas ambos têm spin. Então, como é que fica a interação de spin e spin? É isso que vai calcular, né? Então, a pergunta é, como é que será que se eu faço uma teoria de calibre normal, eu descrevo essa situação? Então, uma teoria de calibre normal diz que não, que a gente precisa fazer o acoplamento da matéria que está interagindo com o campo eletromagnético via carga elétrica. Mas isso não significa que eu não possa introduzir essa interação por outros meios. Então, uma maneira de resolver essa questão e ver se isso aí responde, se eu fizer isso para o neutrino, será então, se eu quiser pegar a interação do momento magnético do neutrino, e isso com o fóton ou com uma radiação, eu consigo ter um fenômeno, vamos dizer assim, uma interação eletromagnética razoável, né? Então a ideia que a gente podia pensar é a seguinte: eu quero interagir com o campo eletromagnético esquecendo a questão da carga da partícula. Então, vamos pensar o seguinte: vamos pensar na matriz de spin. Eu estou acoplando o meu campo eletromagnético com aquilo, então posso pensar aqui com o tensor de spin do meu campo. O meu tensor de spin é alguma coisa que é o S, a Mi, capa lambda. Se eu acoplar o tensor de spin do meu campo com o meu campo eletromagnético, isso aí pode estar me dando, então, uma interação do campo eletromagnético direto com aquilo que é o spin. Eu estou pulando por cima da carga da partícula. Então, eu diria que um acoplamento desse tipo, né, seria algo que a gente poderia propor. Você pega, então, o campo eletromagnético e coloca direto em contato com o tensor de spin. No caso de um campo vetorial, por exemplo, o campo Z0, partícula vetorial Z0, ela é neutra, né? Z0, as interações fracas. Então, e ela é escrita por um campo vetorial. A gente podia pensar, então, numa equação de campo seria algo desse tipo, né? Dni. Cni é a equação, campo é massivo, campo do tipo prota. Isso aqui está descrevendo a dinâmica de uma partícula vetorial massiva. Se esse campo for real, ela é neutra. Agora, será que eu não poderia, então, acrescentar aqui um termo que fosse medir
essa interação do campo eletromagnético com o spin desse campo. Eu poderia colocar aqui Mi. Mi. Kappa. CK. Então, eu teria essa equação de campo. Isso aqui é a parte cinética. Isso aqui é a parte de acoplamento. Eu estou acoplando o meu campo eletromagnético com a matriz de spin do meu campo vetorial neutro. Então, sobe o índice níquel, eu tenho uma equação de campo genuína. E ela é invariante de Gauge, porque quem está aparecendo aqui é o E. Mas, de uma certa maneira, estou deixando de ter uma interação do meu campo com o meu spin. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar esse setor aqui, se eu tiver um campo magnético, se eu tiver um campo elétrico, né, eu vou ter aqui CF0I. Se eu colocar essa partícula em contato com o campo elétrico, F0I, sigma 0I, gerador, Ni, kappa, CK. Então, isso aqui é o campo elétrico. Então, eu vou pegar essa matriz, esse objeto aqui. Então, isso aqui vai ficar eta 0I, delta e kappa. Então, a gente vê. Então, vai pegar, ver como é que fica a interação elétrica. Se eu tiver um campo magnético, eu vou colocar aqui, o campo magnético é FJ. Então, vou colocar aqui um FJ, porque vou ter aqui o sigma em J e kappa CK. É só colocar isso aqui na equação. E aí eu vou ter, escrever a expressão dessa matrizinha aqui, que eu conheço, fazer aqui o campo magnético, isso aqui é um J kappa BK, e aqui o J kappa BK, o campo magnético está aqui. E aí e aqui eu vou ter justamente o spin. O que é o spin? Qual é a matriz de spin no campo vetorial? A matriz de spin no campo vetorial, se eu pegar, ela vai ser simplesmente as próprias matrizes. Aqui, o campo vetorial seria as matrizes de Pauli. A matriz de Pauli na forma 3x3, que nós já conhecemos. Esses objetos aqui seriam aquelas três matrizes: 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. E depois 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1. Nós conhecemos essas matrizes aqui. Ou seja, a matriz de spin de um campo vetorial nada mais é, a matriz de spin, elemento IJ do campo vetorial, nada mais é do que o levitivo. Então a gente conhece, a gente sabe fazer a interação. Sabe fazer a interação do campo magnético com o spin desse campo vetorial. Então aí, isso é um pouco a discussão que se tem na spintrônica, né? A questão da spintrônica é justamente a gente tentar isolar o que é o efeito da carga do que é o efeito do spin. Quer dizer, o elétron tem carga e tem spin. Então a interação eletromagnética dele, ela mistura o efeito da carga com o efeito do spin. Mas o que a gente pode se perguntar é: será que eu posso estudar separadamente só o efeito do spin do processo eletromagnético? Porque no momento magnético a carga e o spin se juntam, né? Eu pego a carga é importante para constituir o momento de polo magnético. Eu tenho a carga e tenho o spin. Essas duas coisas juntas formam o momento de polo magnético. Mas a pergunta é: será que eu posso, na interação eletromagnética, desacoplar, dissociar o efeito da carga do efeito do spin? Na física da matéria condensada, a gente tem exemplos claros disso, sobretudo em sistemas de baixa dimensionalidade. Se a gente estudar, por exemplo, sistemas em duas dimensões, existe um processo chamado fractionalization, né? Fracionalização, em que a gente tem dois tipos de excitação. Se você tiver elétrons condutores, existem dois, isso é uma coisa bastante interessante, inclusive de trazer para a teoria de campo, né? Você tem, vamos dizer, você tem um condutor, e aí você tem elétrons condutores. Só que existem situações em que vai-se ter uma excitação nesse material que é uma excitação só devida à carga do elétron, é o que se chama de Hollands. Ou uma excitação devida ao spin, que é o que se chama de spinor. Então é como se nesse sistema o elétron se decompusesse em dois objetos. Ele se decompõe em uma parte carregada com spin zero. Então esse objeto que é o Holland, ele tem spin zero, mas ele tem carga, ele descreve o efeito da carga. E uma outra excitação que aparece é o spin do elétron, mas
em cima de uma partícula neutra. Então, nós temos férmions neutros, que vão ser os espinos, e escalares carregados, que são os hólons. Então, o sistema ele apresenta dois tipos de partícula. Ele começa com o elétron, mas tem uma dinâmica aí que faz com que, vamos dizer assim, o elétron ele se decompõe em dois objetos. Um objeto que só tem a carga e um objeto que só tem spin. Então, esse processo que chama fracionalização é bastante interessante. Se alguém quiser ler sobre isso e fazer um trabalho aqui no curso sobre isso, é bastante interessante. Agora, tem que ter uma outra partícula além do elétron, né? Tem, o elétron tem que estar em interação. Tem que ter Interação com fônons, por exemplo. com fundo, né? Claro, o elétron tem que estar em interação com o campo eletromagnético também, né? Mas aí você tem que Eu não sabia que o fundo podia fazer isso. você tem, os fônons às vezes são muito importantes nesse processo de, quando você forma o pólaron, né? Você tem um elétron com uma nuvem de fônons, isso cria uma outra partícula na matéria condensada que é chamada de pólaron. São os elétrons com umas nuvens de fônons em volta dele. Então, esse processo de fractionalization, ele discute essa situação, que é o que o Dória está levantando aí. O quanto a carga e o quanto o spin podem ser separadamente contribuir para a interação eletromagnética. Eu não acredito, isso agora estou meio por fora, não é a minha literatura, não é muito a minha área de trabalho, eu conheço isso como MP, como seminário, não conheço nenhum resultado que fale sobre fracionalização em 4D, em 3 dimensões espaciais com uma temporal. Os resultados conhecidos para fracionalização são em 2 dimensões, 1 mais 1, um tempo e um espaço, ou em 3 dimensões, um tempo e 2 espaços, planar. Essa física planar também fala de fracionalização. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Mas o que a gente está colocando aqui é que na interação eletromagnética, né, quer dizer, a pergunta que a gente poderia fazer é o quanto que a gente pode extrair, né, do eletromagnetismo de objetos neutros, através da interação de spin. Isso aqui era do radar? Então, a gente já resolveu a questão que o Dória levantou. Então, a dinâmica agora, quer dizer, o fato do campo está naquela representação, mas a dinâmica é deixar passar o spin zero, modifica, claro, o tensor de spin também do sistema. Bom, então, nós vimos, né? Eu não vou fazer esse exercício aí agora qualquer um de vocês pode fazer, tirar, por exemplo, o tensor θ mini do Dirac. Pegar o campo de Dirac e fazer o mesmo procedimento, calcular o θ canônico, tirar o tensor de spin, jogar na combinação e o Bellingcat-Rosenfeld e tirar o tensor θ mini, no caso do campo de Dirac. Não vou fazer esse exercício, também pode ficar como exercício para vocês. Um outro exercício que eu posso deixar para vocês é esse exercício aqui, que é bastante interessante. Eu nunca fiz, né? Posso deixar até para vocês, que é uma coisa que a gente vem considerando há menos tempo. É o seguinte, tinha deixado já no final da aula passada, né? O tensor antissimétrico de rank 2. Então, esse tensor antissimétrico de rank 2, né? Ele pode estar descrevendo para nós um bóson escalar. Ele tem um tensor intensidade de campo, né, um análogo, F do eletromagnetismo dele, isso aqui. Eu tinha deixado, eu acho que o Lagrange dele numa aula dessas, né? E as equações do campo que seguem para ele são dmi G mi mi kappa igual a uma certa corrente Gm kappa e dmi G tio mi igual a zero. G tio mi é o dual. G tio mi é um meio de epsilon mi kappa, não sei, epsilon mi kappa, epsilon mi kappa, lambda G mi kappa. Eu tinha colocado para vocês aquela discussão que o B ele tem 2 vetores dentro de si. Nós podemos associar a componente B0i com um campo xi, campo vetorial xi. Ele pode associar a componente B e J, né, a uma componente epsilon i, J. Tá?
Então, a gente tem dois vetores associados a esse objeto. E aí, a partir desses dois vetores, a gente pode construir essas componentes aqui. A gente vai construir uma componente G0 e J, a qual eu associo um campo E, né, e a componente G e J, que é um escalar, a qual eu associo um B. Então, essas equações elas podem ser escritas dessa forma. Rotacional de E igual a uma certa corrente J, divergência de E igual a 1 sobre C dt, e rotacional gradiente de B igual a 1 sobre C dE dt, mais uma corrente K. Então, é um sistema bastante simples em termos de as equações tipo Maxwell para ele são bastante simples. Eu tenho um campo E e um campo B, né, onde esse campo E ele é menos o gradiente, né, ele é 1 sobre C dt de Y menos o rotacional de X. E o campo B, ele é uma divergência de Y. Tirar dB dt, divergência é isso aqui. Então, eu tenho esse sistema aqui. Mas o lagrangiano, que dá origem a essas equações de Maxwell aqui, esse campo lagrangiano é 1/6 de G mini K ao quadrado. Então, esse campo é um campo que está numa representação, né? Está em qual representação? Está na representação, nós já sabemos, 0 mais 0,1 do grupo de Lorentz. Então, em termos de representação, é essa que nós temos. Então, nós temos esses spins. A pergunta agora é, com aquela dinâmica ali, com esse lagrangiano aqui, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer com o spin desse campo? Basicamente, quer dizer, esse lagrangiano aqui está me dando essa situação aqui. E essa situação aqui está me mostrando que esse campo aqui vai descrever realmente uma partícula escalar, não uma partícula vetorial. Aqui tem lei de conservação, claro, a divergência do J é sempre zero por causa dessa equação aqui, e eu tenho que a derivada temporal de J mais o rotacional de K deve ser zero também, porque o rotacional do gradiente é zero. Bom, tem lei de conservação que a gente tira das correntes, mas se a gente isolar, colocar o campo livre, fora de corrente, né? O campo está livre aqui, as equações de Maxwell que a gente obtém são rotacional igual a zero e gradiente de D igual a 1 sobre C dE dt. Tem zero aqui, zero aqui. E aí, então, eu convido vocês a fazerem para estudar a estrutura desse campo e pegar o tensor, construir o tensor θ mini. Claro, para construir o θ mini, vocês vão ter que construir o T mini primeiro, aí vão ter que construir o tensor de spin e a partir do tensor de spin e do T mini tirar o θ mini. Para ver como é que fica a expressão desse campo aqui. Não faço esse exercício aí, que também pode ser instrutivo para vocês. Um pouquinho vou dar um intervalo. A gente vai até 5h15, nós vamos ficar primeiro. Bom, eu queria discutir uma outra coisa com vocês hoje, para a gente continuar terminar essa aula sobre um pouco as questões das invariâncias, né, das leis de conservação. Então, nós vimos invariância translacional, nós chegamos ao tensor de energia-momento canônico. Aí, fomos estudar a invariância, aí vimos que o tensor de energia-momento canônico tinha uma parte antissimétrica. Aí, fomos estudar o tensor, a invariância rotacional. E aí, descobrimos que relacionávamos a parte antissimétrica do tensor de energia-momento canônico com a divergência do tensor de spin. Aí resolvemos a questão criando um tensor de energia-momento simétrico, conservado, invariante gauge para o derivante positivo. Então, vamos fazer a questão do acoplamento gravitacional. Eu queria ir um pouquinho mais a fundo. Bom, talvez seja uma coisinha só e depois a gente volta para isso. Vamos tentar agora discutir uma outra invariância que pode ser interessante para alguns, né? Sobretudo a invariância quando a gente
por transições de fase. A gente tem, em geral, numa transição de fase, a gente tem, devido, né, às correlações de grande alcance, a gente começa a ter uma invariância chamada invariância de escala. Então vamos dar uma olhadinha um pouquinho no que é invariância de escala, no que pode ser a corrente, uma invariância de escala que é tão importante, né, em muitas situações físicas. Por exemplo, na física de altas energias, a gente tem fenômenos tipicamente de altas energias, onde apresenta-se um comportamento de invariância de escala nas seções de choque. Então, é o chamado fenômeno muito claro na física de altas energias, onde a invariância de escala é importante, é o chamado fenômeno do espalhamento inelástico profundo, Lippe inelástico scatter, né? Então, é o tipo de evento, né, em física de partículas que levou à identificação dos pares. A sugestão de que os prótons e os nêutrons, né, as partículas subnucleares, têm uma estrutura interna, através do espalhamento profundo, né, de elétrons ou de feixes de neutrinos por amostras de nêutrons ou de prótons, por exemplo. Então, e o Deep Inelastic Scatter, estamos falando de altas energias, onde a invariância de escala desempenha um papel fundamental, ela aparece. Na física de matéria condensada, na mecânica estatística em geral, sabe que sistemas, quando estão próximo, né, da transição de fase, nas vizinhanças da transição de fase, eles têm um comportamento de correlação grande, né, um comprimento de correlação muito grande, e o sistema, nas vizinhanças dos pontos críticos, eles apresentam invariância de escala. Então, se nós quisermos estudar esse sistema em situações muito próximas do ponto crítico, do ponto de transição, é lícito a gente usar vários recursos que têm invariância de escala no estado. Quem quiser um pouco estudar a invariância de escala, a importância da invariância de escala em física, tem um review muito bom. Tem vários lugares, tem livros também, mas tem um review muito bom sobre a questão de que, na verdade, a invariância de escala está ligada ao grupo conforme. Então, o grupo que está em jogo aqui é o grupo conforme. Né? Na verdade, o grupo conforme, ele é uma extensão, a extensão mais ampla que a gente pode fazer do grupo de Poincare. Ele inclui o grupo de Poincare, que são, então, as translações, né? As rotações de Lorentz com as translações, os 10 parâmetros do grupo de Poincare, 6 parâmetros do grupo de Lorentz, 4 parâmetros de translação, depois ele tem aqui as chamadas transformações de escala ou dilatação, que são transformações de dilatação, e temos as chamadas transformações conformes, os chamados bustos conformes. São transformações de escala locais. Essa também eu vou falar só disso aqui. Então, a transformação de escala, ela aparece em muitas situações interessantes. Ela é importante em física. Um livro bom, é uma espécie de um review muito bom que trata disso. Naquela série, eu acho que é Springer Practice. Você pode localizar pelo autor. Os autores são Ferrara, Gatto e Pico. Tem essa referência aqui, que é um trabalho muito bom deles sobre o grupo conforme um zoológico. Né? Eu estava pensando nisso. Homem com grilo, né? Uma aplicação bastante interessante da simetria conforme. Tem um outro livro muito bom também, que é um livro sobre grupo conforme, aplicação de grupo conforme, sobretudo em física de partículas em sistemas também com transição de fase, que é o livro do Vladimir Todorov, professor Todorov, do breve, então, o livro também são lecture notes, o livro foi publicado sob a forma do livro, né? Mas são aulas da história, lecture notes,
essas aulas que foram dadas lá em Pisa, que viraram esse livro muito bom, muito, muito interessante. Ele discute bem assim, o significado físico do que é uma teoria com simetria conforme em 4 dimensões. O grupo conforme 4 dimensões é o grupo S924, né? E o recobrimento universal dele, o grupo que está associado a ele é o SU22. Então é um grupo com 15 parâmetros, né? 4, 12, 6 aqui, né? Então seria 50 por 2, 15 parâmetros. 6 aqui, 4 aqui, 10. 1 aqui, 11 e 4 aqui, 15. Então, um grupo com 15 parâmetros que inclui a dilatação. O que é a transformação de dilatação? O que é fazer uma dilatação? Fazer uma dilatação é mexer na escala de comprimento. É você dizer que, se eu trabalhar com uma escala de comprimento com uma unidade, ou se eu reduzir essa unidade à metade, ou se eu dobrar essa unidade, o sistema físico não sabe que eu mexi na escala. Isso, então, é bastante razoável se eu estou considerando uma situação de distâncias muito pequenas. Se eu estou trabalhando num regime de distâncias que estão na faixa, sei lá, de 10 a menos 33 centímetros, 10 a menos 33 vezes 2, por 10 a menos 33 sobre 2, é basicamente a mesma coisa. Então, eu estou a distâncias tão pequenas, ou a energias tão altas, que mexer na escala, eu não vou mudar nada. Então, a invariância de escala é muito boa para descrever justamente quando a gente está em regimes de distâncias muito pequenas, que seriam justamente energias muito altas. Então, é uma invariância que naturalmente surge. Se eu estou nessa situação em que eu estou a energias muito, muito altas, as massas das partículas começam a se tornar desprezíveis, mas eu tenho partícula da massa de 10 a 2 GeV, e por aí, massa tipo de 4, massa tipo de 10 a 2 GeV, mostram que eu estou em áreas intermediárias, eu estou trabalhando com 10 a 16 GeV, aí essas massas começam a ser desprezíveis. Então, eu desprezo a massa, estou em altíssimas energias, e aí eu começo a ter, faz sentido eu aproximar o meu sistema, não, é uma boa aproximação dizer que o meu sistema tem invariância de escala. Começa a ser uma boa aproximação. Bom, quem tem invariância de escala é pegar, então, a coordenada do espaço unicórnio, a coordenada do espaço temporal, CT e X, e multiplicar por uma constante, né? Multiplicar por um parâmetro x'. Isso aqui é uma transformação que vai mexer na escala. Claro, se sendo maior do que zero, eu estou fazendo uma dilatação, se sendo menor do que zero, eu estou fazendo uma contração. Normalmente, né, claro, eu não vou querer mexer no sentido, eu quero mexer só no tamanho da escala, então a gente considera em geral se maior do que 1, ou menor do que 1. A gente considera sempre maior do que zero, justamente porque a gente não está interessado em fazer uma reflexão, a gente quer só mexer na escala, no tamanho da escala. Então, como esse número aqui é maior do que zero, né, vai de zero ao infinito, muitas vezes a gente parametriza através de um exponencial, bota uma elevada lá. Então, a forma padrão de se escrever a transformação de escala é exponencial lambda x'. Então, isso aqui, claro, se lambda então for positivo, é uma dilatação, se lambda for negativo, é uma contração. Estou fazendo uma redução. Então, isso aqui é a transformação de escala, né, feita nas coordenadas do espaço-tempo, mudando a escala de medição. Então, tudo aquilo que tem dimensão de comprimento vai guardar uma memória dessa escala. Se eu tiver um objeto que tem dimensão de comprimento ao quadrado, ele vai ser escalado por um fator de E elevado a 2 lambda. Se eu pegar um objeto que é adimensional, ele não vê a escala. Se eu pegar um objeto que tem dimensão de comprimento a menos 1, ele vai ser escalado por um E a menos lambda. Então, isso aqui vai definir a escala. Bom, deixa eu fazer isso aqui. Vamos a gente pegar um exemplo simples aqui, só para a gente perceber. Vamos pegar, por exemplo, o campo de Klein-Born, Lagrangiano de Klein-Born sem massa. Vamos pegar um campo escalar sem massa. Então, nós normalmente escrevemos o Lagrangiano dele dessa forma. Então, o Lagrangiano, né, a ação integral da velocidade do Lagrangiano. Léo, você lembra a expressão do Bush conforme? Do Bush conforme? É. Por quê? Você lembra? Você... Posso escrever? Posso. O que é um Bush conforme? É o seguinte, deixa eu botar aqui. Nessa questão de dilatação, o Bush conforme é o seguinte: você faz 3 tipos de transformações consecutivas. Você tem uma coordenada x'. A primeira coisa que você faz é uma chamada inversão. Você divide isso aqui por x', o x', o x2.
Então, você inverteu. Você vai passar por uma coordenada agora que tem dimensão de 1 sobre x. É x mi, x mi. X embaixo, exatamente. Em seguida, você faz uma transformação de deslocamento. X mi sobre x2 mais o quadro vetor amigo. Claro, esse quadro vetor amigo tem dimensão de 1 sobre o comprimento. E em seguida, terceira transformação e última, você faz uma inversão em cima desse vetor aqui. Vamos ver qual é o significado disso tudo. Xmi sobre x2 mais ami sobre xmi sobre x2 mais ami ao quadrado. Tá? Então, isso aqui foi de volta. Isso é o que a gente está chamando de uma transformação multiconforme. Qual vai ser o significado? Vamos em frente. Então, realizar esse calculinho aqui. Isso aqui, claro, vai ficar xmi mais ami x2 sobre x2. E aqui no denominador, quando eu levar isso aqui ao quadrado, o primeiro termo vai ser xmi sobre x2 vezes xmi sobre x2. Vai xmi vai dar um x2, vai sobrar um x2. Então, o primeiro termo dá 1 sobre x2. O segundo termo é 2 vezes esse vezes esse. Então, vai produzir aqui sobre x2, vai produzir 2a e x, produto escalar no espaço do Minkowski sobre x2. E o terceiro termo vai produzir um ami, um A2. Tá? Então, aqui, devido a isso, eu posso multiplicar aqui por x2 e acabar com esse x2 aqui. Então, o busto conforme é essa transformação estranhíssima aqui. X' mi, não linear, né? Xmi mais x2 mi sobre 1 mais 2 ax. Isso aqui não é produto escalar no sentido do Minkowski, ami, xmi. Isso aqui é ami vezes xmi, xmi. Então, isso aqui é um busto conforme. O que isso aqui tem de interessante? O que isso tem de interessante é o seguinte: se eu escrever o elemento de linha ds2, é dx dx. Se eu escrever ds' ao quadrado, aí é um exercício que vocês podem fazer, um exercício de diferenciação. Isso aqui vai ser dx' dx'. Então, se eu pegar ds' ao quadrado, vou agora calcular dx' em função disso tudo. Expressar dx' como sendo isso aqui, né? Vou fazer a diferencial disso aqui. Derivo isso aqui e boto dx'. Tá? Vamos diferenciar essa equação aqui. Né? Então, essa diferencial desse lá, isso tudo aqui, substituo quem é dx' mi e dx' mi. Isso aqui vai dar, no final de tudo, vai dar uma função f de ax vezes ds2. Então, claro, onde essa função f, vocês podem calcular exatamente, sai daqui. Mas o que é importante é que isso aqui está te dando o quê? Uma escala, está te dando uma transformação de escala. Você está escalando o comprimento, o elemento de linha, por um parâmetro de escala local que depende de x. Então, o busto conforme, na verdade, ele representa, ele faz o papel de uma transformação de escala local. Porque essa transformação de escala que a gente tinha introduzido aqui, né, x' mi igual a E a lambda xmi, essa transformação de escala é global. Faça qualquer que seja o ponto x, parâmetro é o mesmo. Esse parâmetro não estou fazendo uma escala local, depende do ponto x. Estou fazendo uma escala para todo o espaço e tempo. Aqui, essa transformação, claro, é uma transformação local. O x' depende de x não linearmente, de uma forma altamente não linear. E aí, o que a gente mostra é que o elemento de linha não muda. Porque se eu pegar essa transformação aqui, se eu pegar o ds' ao quadrado, que é dx' mi, dx' mi, isso vai dar E2 lambda ds2. Então, essa transformação, ela escala o elemento de linha por um parâmetro global. Em qualquer que seja o ponto do espaço e tempo, eu pego o elemento de linha naquele ponto, e todos os pontos o fator de escala é o mesmo. Aqui não. Se vocês fizerem esse cálculo aqui, no livro tem um artigo muito bom também, se vocês quiserem ler um artigo muito bom, para Amazon Physics. É Kahneman, Plateau,
Não, morreu, cara. Morreu um tempo atrás, eu acho que ele morreu faz uns 3 ou 4 anos, pessoal. Era simpático. Muito, uma graça de pessoa. Figura. Vocês conheceram, vocês são muito jovens, vocês conheceram um apresentador que eles vão chamar Chacrinha? Todo fantasiado, dos anos 70, uma coisa meio trash cult dos anos 70. Ele vestia meio como Chacrinha, ele aparecia lá no CPT no verão, camisa, cada flor desse tamanho, sabe aquelas camisas pareciam assim, na época dos dinossauros, flor tropical de tudo quanto tem jeito, o cara era careca, mas com uma trança até aqui. As unhas dele, os dedos mindinhos dele eram de trocador, ele tinha uma unha desse tamanho, assim, sabe? Não sei porque os dedos mindinhos dele tinham 2 garras, assim, imensas. Era muito exótico. Só um menino. Parecia uma figura. Foi uma pessoa, gente, mas muito simpático, muito, muito simpático. Ele é um especialista em simetria de grupo. Ele é Marcelo. Ele era de Dijon. Ele é judeu, né? Ele era israelita, mas ele acabou indo para a Europa e ficou lá em Dijon. E ele tem um trabalho muito bom. Se vocês procurarem, se vocês colocarem lá no QSpy, no Chefrator, vocês vão achar uns artigos muito bons. Esses artigos aqui são no final da década de 70, e no Annals of Physics. Muito bom. Eu digo essas coisas porque às vezes o cara está fazendo tese, cai num troço desse, aí começa a procurar. Essas referências são clássicas. O Ferrara Gabriel, o Todorov, e essa referência. Tem outras coisas também, claro, mas a partir dessas vocês podem puxar outras referências interessantes. Mas esse Caim Flator é muito bom porque você vê, ele faz a invariância conforme na teoria de Massa, ele mostra, discute toda a invariância conforme do eletromagnetismo e estende para outra na teoria de Dirac sem massa. Muito interessante. Assim, ele coloca uma contextualização física, sobretudo para a física de partículas, muito legal. Bom, então é isso, Edgar. A invariância, o boost conforme, você fazendo esse cálculo aqui, substituindo essa coisa aqui, você vê que no final do dia, o teu DS2 se escala por uma função F que depende de raiz. E aí, você vê. Então, é uma transformação de escala, você está escalando o elemento de comprimento localmente. Em cada ponto X, um fator de escala diferente. Eu estava aqui pensando para mostrar que o grupo conforme um grupo é um sofrimento horrível, né? Ah, é? Fazer esse cálculinho aí, dá um trabalhinho. Pega 2 transformações, mostra que dá uma terceira. Muito bem. Então, nos deter um pouco na transformação de escala global. Mas vamos ver a seguinte situação. Eu vou tão direto, depois a gente acaba um pouquinho nesse aí. Vamos pegar o Lagrangiano de Klein-Gordon sem massa, direto assim. Então, está trabalhando, né, vamos dizer, a gente está trabalhando no sistema de unidade, eu não chamei muita atenção nisso ainda não, mas estou vendo que a plateia aqui é mais ou menos ligada, né, vamos fazer aquele tipo de, as cores do sistema de unidade que a gente vai trabalhar com H cortado igual a C igual a... Se trabalhar com H cortado igual a C igual a 1, a gente sabe como fazer as conversões, está mexendo com as dimensões. Mas quando a gente calcula uma grandeza física e a gente sabe que ela não tem a dimensão do que ela deveria ter, a gente completa com potências de H cortado e C. Por exemplo, se eu quiser calcular, sei lá, eu digo para vocês o seguinte, que esse objeto aqui, vou fazer um cálculo de comprimento, de massa, né? Vou fazer um cálculo de um comprimento, vou calcular um comprimento. Aí faço meu cálculo todo, acho que meu comprimento deu igual uma massa. Não é claro, comprimento não é massa. Eu fiz um cálculo de comprimento e achei uma grandeza de dimensão de massa, é porque eu fiz H cortado igual a C igual a 1. Então, o que eu faço para transformar essa massa em comprimento? Eu multiplico a massa por potências de H cortado em C e vou acertar essas potências para ter a dimensão D, dimensão de comprimento. Então, a partir dessa massa, com H cortado e C que foram iguais a 1, eu vou ter que constituir o comprimento. Então, esse lado esquerdo aqui é comprimento. Massa é massa. Velocidade da luz é L sobre T. Então, eu tenho L a alfa, T a menos alfa, tempo a menos alfa. E H cortado é energia vezes tempo. Né? Energia vezes tempo. Energia é força, vamos botar assim, massa, vezes aceleração. Então, energia é força, que é massa vezes aceleração,
vezes comprimento. Energia é trabalho. Então, energia é força vezes distância. A energia. Vezes tempo. Então, isso aqui é a dimensão de H cortado, né? Isso aqui seria Joule segundo, elétron-volt segundo. Massa, aceleração da força, força vezes comprimento da energia, energia vezes tempo da H cortado. Dimensão de H cortado. Então, isso aqui vai ser M elevado a beta, L2 elevado a beta, e T a menos 1 elevado a beta. Então, T a menos beta. Então, a gente quer que o lado esquerdo tenha uma dimensão de comprimento. Então, alfa mais 2 beta tem que ser 1. Para poder bater. O lado esquerdo é comprimento, o lado direito é comprimento. As dimensões de massa se cancelam. Então, beta é igual a menos 1. Para poder cancelar as massas. E os tempos também tem que se cancelar. Então, alfa mais beta é igual a 0. Então, alfa é igual a menos beta. Então, alfa é igual a 1. Será que essa equação aqui fecha? Aqui ele dá 1 menos 2, está dando menos 1. Alguma coisa estranha aqui, né? Eu teria que fixar alfa, não sei o que fiz coisa de errado aqui. Isso aqui é comprimento sobre o tempo. Então, L alfa e T menos alfa. Isso aqui é massa, comprimento ao quadrado, e tempo a menos 1. Tempo a menos beta, tá certo? Então, a gente tem que menos alfa menos beta tem que dar 0. Ou seja, alfa mais beta é 0. Beta é menos alfa. Então, se beta é menos 1, por quê? Isso, porque aqui é 1 e aqui tem que ser menos 1 para poder zerar. Porque, desculpa, não está certo. Comprimento é alfa mais 2 beta tem que ser igual a 1, tá certo? Comprimento é alfa mais 2 beta. Lado esquerdo tem que ser comprimento, tá certo? Então, alfa mais 2 beta é igual a 1, para poder dar o comprimento. Aí, beta eu fixo igual a menos 1, e o alfa, que é não, eu fiz besteira aqui. Porque o tempo é menos. Então, alfa mais beta. Alfa mais beta é igual a 0. É o tempo. Né? Alfa mais beta é igual a 0. Se beta é igual a menos 1, alfa é 1. Então, alfa é 1. E beta é menos 1. Isso. Mas aí isso. Então tá certo. Então, e aí eu tenho. Mas eu teria que ter alfa mais beta. Igual a 2. Fechou. Tá fechando? Não, né? 2 menos 1. Acho que fechou. Não fechou, não. Não? Nossa, porque o lado esquerdo tem que ter dimensão. Eu quero transformar uma massa em comprimento. Então, esse lado esquerdo aqui é comprimento. Esse lado aqui tem massa. Eu vou completar com potência já da cortada C. Então, isso aqui é L sobre T. Tá legal. Aqui é menos alfa. E isso aqui só se a gente agora. Desculpa, eu vou apagar aqui. Vou voltar aqui na constante. Isso aqui é a constante de Planck. A constante de Planck é energia vezes tempo. Energia é força, né? Massa vezes aceleração, vezes distância, vezes comprimento. Então, isso aqui é força, vezes comprimento. Isso aí é trabalho. Trabalho é energia, né? Ou então, energia é o meio de mv2, vamos lá, m L2 sobre D2, tá certo? Vezes, agora, H cortado tem dimensão, tem que multiplicar por um tempo, né? Isso, H cortado é energia vezes tempo. Joule segundo. Então tá, eu vou produzir um M, L2, vou botar aqui, e T a menos 1. E isso tem que estar elevado à potência beta. Então eu vou produzir um M beta, L a menos beta, T a menos beta. Tá certo. Aí L alfa, T a menos alfa. Tá certo. Então, eu quero que o lado esquerdo seja. Agora eu quero que essas dimensões se cancelem para que o lado esquerdo bata com o lado direito. Isso aí dentro de dimensão. Eu quero transformar essa dimensão de massa numa dimensão de comprimento. Eu quero que o lado esquerdo seja um comprimento. Então, eu vou ter que o lado esquerdo tem dimensão de L, e esse lado direito aqui vai ter uma dimensão de L. Então, uma mais velocidade para passar o projeto para poder fazer L, né? Lado esquerdo, lado direito. As massas têm que se cancelar, então a potência poderia ser 0, beta igual a menos 1, cancela o efeito das massas. E depois sobraria só. Alfa mais beta igual a 0. Oi? Alfa mais beta igual a 0. Alfa mais beta igual a 0, exatamente. Por que Alfa você mais achou beta isso? igual a 0, beta igual a menos 1, alfa igual a 1. Isso.
igual a 1. Então dá 0, beleza? Mas aí isso aqui não vai bater, né? Bate. Alfa igual a 1, beta igual a 1. Não entendi. Porque ficou. O que está acontecendo aí? É o seguinte, vamos calcular uma grandeza que tem dimensão de comprimento. Aí eu quero relacionar comprimento. Pera. Não, tá legal. Eu estou propondo uma coisa, desculpa, o programa está proposto errado. Desculpa. Se nesse sistema, perdão, é o seguinte, nesse sistema de unidade, olha só, H cortado igual a C igual a 1, o que a coisa nunca vai poder funcionar? Teria que funcionar se fosse uma outra maneira. H cortado igual a C igual a 1. O que a gente tem que envolve? H cortado igual a C igual a 1 que envolve massa. Comprimento de côncavo, né? O comprimento de côncavo de uma partícula de massa M é H cortado sobre MC. Né? Baseado na relação de De Broglie, H sobre P, então a gente tem que pensar uma partícula de massa M associada a ela, eu tenho que sempre chamar de comprimento de côncavo. É uma propriedade das partículas massivas. Se eu fizer H cortado igual a C igual a 1, nesse sistema em que H cortado igual a C igual a 1, comprimento tem dimensão de massa a menos 1. Então, se eu for calcular alguma coisa que tem dimensão de comprimento, eu nunca vou terminar com algo que tem dimensão de massa. Se eu fizer um cálculo de comprimento, eu vou pagar isso aqui. Se a gente faz um cálculo de comprimento, então, ao fazer o cálculo de comprimento, eu vou chegar a uma resposta que vai ser um parâmetro de massa menos 1. Aí você fala, pô, massa menos 1 é 1 sobre quilograma, isso aí nunca é metro. Então, mas por que está acontecendo isso? Porque eu estou num sistema em que H cortado igual a C igual a 1. Então, quando vocês fizerem o cálculo de uma grandeza, vou dar um outro exemplo. Uma grandeza. E calculei alguma grandeza. Eu sei que essa grandeza, no final do dia, tem que ter dimensão de comprimento. Mas eu for olhar o cálculo dela, dá uma dimensão totalmente fora do que eu estava esperando, eu completo potências de H cortado e de C. E aí, no final, isso tudo aqui tem que bater mais a dimensão. Na hora que eu estava fazendo aqui. Claro, nesse caso aqui, a gente já vai saber que o H cortado, o alfa vai dar 1 e o beta vai dar menos 1. É só a gente chegar. Então, suponhamos que fosse esse o caso. Então, esse lado aqui tem dimensão de comprimento, esse lado aqui tem dimensão de massa menos 1. Aí, voltando àquela história do H cortado. O H cortado tem dimensão de massa, né? Comprimento ao quadrado, tempo a menos 2. Isso aqui é a dimensão de energia desse tempo. Ele dá tempo ao quadrado no denominador, não é isso, né? E vezes um tempo. Então dá tempo a menos 1. Certo? Massa, vezes aceleração, vezes comprimento. Está certo. Então tá, massa, vezes aceleração, é força, vezes distância, energia. E aí, vezes tempo. Eu vou multiplicar. Então isso aqui é a dimensão de H cortado. Energia vezes tempo. Então fica R2, T a menos 1. Está certo. E o C é beta, T a menos 2. É assim que essa coisa de H cortado igual a C igual a 1 funciona. A gente sempre completa a dimensão no final do cálculo. Então vamos lá, o lado esquerdo então não pode ter massa. Então, claro, alfa tem que ser igual a 1. Tá lá, já está vendo que o H cortado vai aparecer isso. Claro, tem que ser tudo compatível, alfa igual a 1. Aí, o próximo passo que eu quero que o lado esquerdo não tenha tempo. Então, alfa mais beta igual a 0. Então, beta igual a menos 1. De fato, o C está aparecendo no denominador. Isso aqui está menos 1, cancelou. E agora, se eu fizer alfa igual a 1, isso aqui dá 2. Se eu fizer beta igual a menos 1, então fica comprimento igual a comprimento. Então, dada uma grandeza que eu calculei com massa menos 1, eu converto ela para comprimento, completando com potência de H cortado e C. Vou pegar, por exemplo, uma outra coisa aí. Por exemplo, a constante de Newton. Vamos pegar a constante de gravitação de Newton. A gente sabe que a constante de gravitação de Newton, ela faz o papel do comprimento de Planck. Se eu calcular, por exemplo, na gravitação, comprimento de Planck, o comprimento de Planck dá a constante da raiz quadrada da gravitação de G. Claro, sabe quais são as dimensões de G, né? Vamos dizer assim, F é G, mm sobre R2. Então a dimensão de G é Newton, metro quadrado, do sistema MKS, por quilograma ao quadrado. Então, claro que a raiz de G, Newton, vamos lá, Newton é quilograma, metro por segundo ao quadrado, metro ao quadrado, sobre
quilograma ao quadrado. Então, se nós está dando quilograma menos 1, massa terceira, segunda menos 2. Então, claro que a raiz quadrada disso nunca vai dar um comprimento, né? O comprimento é 1. Então, tem que converter, vou ter que completar esse troço aqui. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou pegar G a meio, vou multiplicar por uma potência de H cortado, por outra potência de C, e isso no final do dia vai ter que me dar um comprimento de Planck. Então, o comprimento de Planck, ele é calculado a partir da raiz de G, mas eu tenho que acertar essas unidades aqui. Então, vamos lá. Então, se eu puser isso aqui a meio, G a meio, já sei o que é. G é massa a menos 1. Então, vai estar massa a menos meio. Comprimento a terceira. Vai ficar comprimento a 3 meios. E tempo a menos 2. Então, fica tempo a menos 1. Agora, tinha apagado ali. H cortado a alfa. H cortado, então, é comprimento, né? É massa. Comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado vezes tempo. Então, não cria menos alfa. E o C é comprimento beta e o menos beta. Isso tem que dar, no final do dia, um comprimento. Então, mesma história. Eu tenho que ter, tudo isso aí tem que me dar comprimento. Então, tudo que é massa vai se cancelar. Então, menos meio com esse alfa aqui. Então, alfa é igual a meio. Isso aqui já cancela. Depois vamos pegar a parte temporal. A parte temporal eu tenho menos 1, quer dizer, eu tenho 1 mais alfa mais beta igual a 0. Certo? Eu tenho 1 mais alfa mais beta igual a 0. Como o alfa é menos meio, então isso aqui fica meio, então beta é igual a menos meio. Beta é igual a menos meio. Você lembra? Beta, deixa eu ver. O comprimento tem que bater depois, porque se a gente vai bater o comprimento. Então, o alfa deu B, tá certo. Então, vamos voltar aqui no tempo. Tá certo. Isso aqui é tempo a menos 2, tempo a menos 2, tempo a menos 1, é meio, né? Tempo a menos 1, tá certo. Isso aqui fica tempo ao quadrado, tempo, fica menos tempo, tempo menos alfa, isso aqui menos beta. Então, tá certo. Então, deveria ser menos 1 mais alfa mais beta igual a 0. Então, como o alfa, desculpa, o alfa é meio, né? O alfa é meio, então beta é menos 3 meios, perdão, que aqui fica 1 mais meio, 3 meios. Então, beta é igual a menos 3 meios. Vamos ver se isso agora fecha o L. Então, o L tem 3 meios. Tem que dar 1 no final do dia, o L. 2 alfa é 1. L, então, L 3 meios, mais alfa, 2 alfa. É 1 mais beta. Beta é menos 3 meios. Então dá 1. Então tá certo. É comprimento igual a comprimento. Então isso significa que eu tenho que completar raiz de G com alfa a meio. Então raiz já está cortada. E C a menos 3 meios. Então 1 sobre a raiz de C3. Então chego à conclusão que o comprimento de Planck é raiz quadrada de H cortado G sobre C3. E aí a gente calcula essa constante aí. Substitua aí, agora estou no sistema MKS, boto H cortado bonitinho. Na hora de fazer o cálculo físico, eu restituo os H cortados e os Cs pela análise, puramente pela análise dimensional. A gente faz todos os cálculos esquecendo que H cortado e C existem. Lá no final, quando você calculei uma grandeza física, calculei o quê? Momento magnético. Momento magnético tem dimensão de quê? De energia, MeV vezes Tesla, né? Momento magnético é Mi, escala V vezes energia, né? Então, energia por Tesla, né? Então, vou pegar Joule dividido por Tesla, é momento magnético. Então, no final do dia, o momento magnético, vamos ver esse esquema de unidades, qual é a dimensão que ele vai ter? Eu vou ter energia por campo magnético. Então, eu sei que a minha grandeza final tem que ter energia por campo magnético. Se eu fizer o cálculo, vai dar um montão de coisa que não tem. Vamos ver já o que vai dar quando a gente calcular. E aí a gente sempre completa, não tem erro. Então, faz tudo com H cortado igual a C igual a 1. E no final do cálculo, você tem que calcular o valor final, restitui o H cortado e C pela análise dimensional.
Então, essa constante de Planck sendo calculada, esse objeto aqui está na faixa de 10 a menos 32, 10 a menos 33 centímetros. Então, é o cálculo de H cortado G sobre C3. Vocês podem passar para a massa de Planck. A gente pode pensar o que é a massa de Planck. Então, a massa de Planck é a massa associada ao comprimento de Planck. Como é que eu relaciono o comprimento com massa nesse sistema de unidades? O comprimento, né? Lembrando da relação de côncavo, né? O comprimento de côncavo. Massa sobre H cortado. H cortado sobre MC é um comprimento. Então, eu vou dizer o seguinte: o meu comprimento de Planck é H cortado sobre a massa de Planck vezes C. Então, quem é a massa de Planck? O que a gente chama de massa de Planck é H cortado sobre C, comprimento de Planck. Então, a massa de Planck fica assim: H cortado sobre C e o inverso do comprimento de Planck. Então, fica raiz quadrada de C3 sobre H cortado G. Então, ao tudo, a gente tira, então, em termos dessas grandezas fundamentais, o que é a massa de Planck. Raiz quadrada, né? Esse H cortado ao quadrado bate aqui. Esse aqui entra aqui embaixo, fica H cortado C sobre G. Então, isso aqui é a massa de Planck. Vocês vão lá fazer esse cálculo, né? Ou então, se quiser calcular a energia de Planck, né? A energia de Planck, a massa de Planck, vezes C2, multiplicando aqui por C2, vezes C4, vai dar cortado C5 sobre 2. Então, esse valor aqui, colocando as constantes devidamente aqui no lugar, esse valor aqui está na faixa de 10, 19. Assim vai. Então, a gente sempre que calcular uma grandeza, a gente vai trabalhar no sistema de unidade em que H cortado é igual a C igual a 1, sem culpa. Então, no final, você sabe fazer a jogada. Completa as unidades para dar a dimensão que você quer. Por exemplo, num sistema em que nós temos H cortado igual a C igual a 1, o momento magnético sai como? Só pensar, o momento magnético, quer dizer, o magneton de Bohr, né? É o momento magnético, né? O momento magnético do elétron, a gente escreve dessa maneira: o fator giromagnético, a razão giromagnética, o magneton de Bohr e o spin. Né? Aqui a gente já inclui o H cortado. Então, isso aqui, o fator, isso aqui é 2. O magneton de Bohr é H cortado. Opa, 2 sobre 2N. E o spin é 1/2 de sigma. Eu já trouxe o H cortado para cá. Então, o operador de momento magnético do elétron é 2 com 2 cancela, então fica EH cortado sobre 2N sigma. Na matriz, bom, a matriz Pauli é adimensional. Se eu quiser H cortado igual a 1, então, momento magnético, nesse sistema de unidades, o momento magnético vai ter dimensão de carga, né, essa carga que é Coulomb, por massa. Então, seria carga sobre massa. Então, uma grandeza que tem dimensão de carga sobre massa, claramente, né, não é momento magnético. Momento magnético é o quê? Momento magnético é Mi. E dá energia. Então, a unidade de momento magnético, campo magnético é Tesla, e aqui, sei lá, energia, eu posso expressar em eletronvolt, médio, não importa, em eletronvolt. Então, eu teria eletronvolt por Tesla, né, campo magnético. Então, essa é a unidade, seria a unidade de momento magnético. Se eu, a partir de calcular o momento magnético e chegar à relação entre a carga do elétron e a massa, eu vou ter que completar com potência de H cortado e C, para que isso aqui, no final de tudo, dê uma grandeza de energia sobre Tesla, sobre o campo magnético. Claro, eu posso converter tudo isso, né? Porque a gente sabe que Tesla eu posso converter para campo magnético volt por metro, Newton por Coulomb, né? Porque a gente sabe que é igual a, dimensionalmente é igual a CD. Então, o campo magnético em volt por metro é metro por segundo vezes Tesla. Então, é claro que Tesla é igual a volt por segundo sobre metro
Então a gente pode sempre mexer com as unidades para poder trabalhar com H cortado igual a C igual a 1. Então a gente faz sempre H cortado igual a C igual a 1. Então restitui a grandeza física completando com potência de H cortado igual a C igual a H cortado e C. Então, vamos adotar daqui para frente esse sistema de unidade, quer dizer, nas teorias relativísticas, né? Em matéria condensada não é muito comum fazer isso, porque não se usa muito a velocidade da luz. Mas como a gente faz em física de partículas, a gente usa a relatividade restrita, então a velocidade da luz o tempo todo, e usa a mecânica quântica, H cortado o tempo todo, então a gente carrega duas constantes, né? Então, a gente para evitar H cortado e C, a gente bota igual a 1, faz todos os cálculos, simplifica bastante, e no final acerta as unidades. Mas a gente vai trabalhar o tempo todo com H cortado sendo igual a 1 e C igual a 1. Se H cortado, se C igual a 1, isso significa que para nós, que comprimento e tempo tem a mesma dimensão. Por quê? A velocidade da luz é comprimento sobre tempo. Então, nesse sistema de unidades, significa que 300 mil quilômetros, 3 vezes 10 a 8 metros, equivalem a 1 segundo. Esse sistema faz isso aí. Então, 1 segundo é igual a 300 mil quilômetros, 300 milhões de metros, né? Então, é essa, mas a gente está dizendo que LT tem o mesmo comprimento. Então, nesse sistema de unidade, o que eu estou querendo dizer? Ação, né? A gente sabe, ação é Lagrangiano integral de L dt. Lagrangiano é energia, dt é tempo. Então, a ação tem dimensão de energia vezes tempo. A energia vezes tempo é o momento angular, e H cortado. Então, nesse sistema de unidade, a ação é sempre adimensional. E a ação tem dimensão de momento angular. O momento angular é H cortado e H cortado é igual a 1. Então, a ação é sempre adimensional para nós. Isso aqui tem dimensão de T, X, Y, Z. T tem a mesma dimensão que X, porque C é igual a 1. Então, X é igual a CT, C é igual a 1, então X é igual a T. Então, isso aqui tem dimensão de comprimento a 4. Então, é claro que o Lagrangiano, a densidade de Lagrangiano vai ter dimensão de comprimento a menos 4. Que eu posso também trabalhar, converter para energia. Então, a energia é igual a mc2. Então, como energia é C igual a 1, energia é igual a massa. Dimensionalmente falando. Energia tem dimensão de massa. E como H cortado é igual a C igual a 1, nós já vimos, né, que o comprimento, que é o comprimento de Compton, né? Comprimento é igual a H cortado sobre MC. Então, o comprimento é massa menos 1. Então, a gente normalmente trabalha com dimensões ou de comprimento ou de massa. A dimensão fundamental é comprimento ou massa. Ou eu trabalho com comprimento a quarta de massa menos 4, ou eu digo, isso aqui é massa menos 4 e o Lagrangiano é massa 4. Então, a gente adota sempre essa dimensão. Uma densidade de Lagrangiano no espaço do Minkowski, claro, em 4 dimensões. Se eu tivesse 3 dimensões, seria D3x e o Lagrangiano teria dimensão de massa a menos 3, ou massa 3, ou comprimento a menos 3. Mas eu tenho 4 dimensões, o elemento de volume é massa a menos 4. Então, a dimensão sempre de uma densidade de Lagrangiano, ela é fixada como sendo massa menos 4, ou massa 4. Bom, então, se o Lagrangiano tem dimensão de massa quarta, eu olhando aqui para o campo de Klein-Bordel, isso aqui é ddx. Então, isso aqui é 1 sobre comprimento. Isso aqui é 1 sobre comprimento. 1 sobre comprimento é massa, né? ddx é momento. E momento, P igual a mc. Momento é igual a massa. Então, x a menos 1 bate com aquilo lá. X a menos 1 é massa. Então, isso aqui tem dimensão de massa. Isso tem dimensão de massa, isso tem dimensão de massa quarta. Então, sobra para o campo de Klein-Bordel a dimensão de massa ao quadrado. Então, o nosso campo de Klein-Bordel, o nosso campo escalar, ele vai ter dimensão de massa ao quadrado, nesse sistema de unidades. Se eu pegar agora o campo fermiônico, Dirac, como é que é o Lagrangiano de Dirac? Esse barrado, I, gama mi, dmi, si. Então, isso aqui tudo tem que ter dimensão de massa, claro. Fala. Não é só de massa, não, porque você tem 2 fios. Oi? Tem 2 fios, não seria só ele, não? Ah, é? Obrigado, tá certíssimo. Errado. Obrigado. São 2 fios. Então, sobrou massa ao quadrado, perfeito.
massa. Está errado isso. Aqui, massa quarta. Gama, as matrizes gama são numéricas. Isso aqui é o momento. Derivada é momento. Momento é energia, massa. Então, sobra massa terceira. Essa massa aqui, cancela isso, é uma massa terceira. Aí de novo, são dois psis. Então, o psi tem dimensão de massa 3 vezes. Então, a dimensão do campo de Dirac nesse sistema, a gente chama de sistemas de unidades naturais, é massa 3 vezes. Vamos pegar agora o campo de Maxwell, a Mi. Mesma historinha. Então, o lagrangiano é F mini, F mini. Então, F mini é derivada do AMI, demi AMI. E esse F mini aqui também, é demi AMI. Então, no final do dia, isso aqui é massa quarta. Então, massa quarta. Isso aqui é massa, que é momento. Isso aqui é massa, que é momento. Então, dá uma massa ao quadrado. Sobra uma massa ao quadrado desse lado. Isso aqui é A2. Então, A2 também tem dimensão de massa. Então, o campo de Maxwell também tem dimensão de massa. F em Mi, por exemplo, vai ter dimensão de massa ao quadrado. E tem uma derivada. Derivada é momento. Então, é momento vezes massa. Momento ao quadrado, massa ao quadrado. Porque momento, pensar que momento é dimensão de massa, nesse sistema de unidade. Nesse sistema de unidades naturais, né, se a gente estiver trabalhando só com grandezas mecânicas, a unidade fundamental é a massa, ou o comprimento. Claro, se eu introduzir carga elétrica, aí a carga elétrica traz uma outra unidade. A carga elétrica traz uma unidade Coulomb. Coulomb é uma unidade fundamental. Não tem como expressar Coulomb em função nem de metro nem de segundo. Então, a unidade fundamental, né, na eletromagnetismo, tem que pensar na carga. Né? Então, essa grandeza aqui, ó, é 2. Né? Então, a gente introduz aqui. Vamos pensar que a gente introduz a carga elétrica, né? Que a gente introduz a interação eletromagnética, como a gente já viu, oxidato, amino. Quando a gente estudou a eletroddinâmica, né, construiu aí a eletroddinâmica clássica, a gente viu a interação, é essa aqui, oxidato, amino, ciamino. Então, a gente lembra, a gente construiu a corrente de Dirac e acoplava com o campo eletromagnético. Então, isso aqui é a corrente de Dirac vezes o campo eletromagnético, vezes E. Então, isso aqui é o lagrangiano. As partes do lagrangiano da eletrodinâmica. Então, isso aqui é a massa quarta. Isso aqui é massa. Isso aqui, os dois juntos é massa terceira. Então, fica massa quarta, massa quarta. Então, a carga elétrica desse sistema de unidades, ela é adimensional. Massa elevada a zero. Então, a carga elétrica é uma grandeza adimensional. Por causa também desse sistema de unidades. E aí, claro, se a gente sabe que a carga, né, quer dizer, aquilo que a carga elétrica é adimensional, né, então a gente consegue transformar outras grandezas, né? Por exemplo, campo magnético, né? Como é que fica o campo, a gente pensar, como é que é a dimensão do campo elétrico e do campo magnético? A gente sabe que, por exemplo, a energia, né, o lagrangiano, o campo elétrico, né, F0I. F0I. Então, o campo elétrico, ele é a componente 0i do F. Como F tem dimensão de M ao quadrado, então o campo elétrico nesse sistema de unidades tem dimensão de massa ao quadrado, que é igual à dimensão do campo magnético. O campo magnético é Fj. O campo magnético também tem dimensão de massa ao quadrado. Então, as dimensões são essas aí. A gente tem dimensão de campo elétrico, campo magnético, fixando tudo pela dimensão do F. Bom, só como um lembrete assim. Então vamos voltar aqui a nossa história, que já tem que acabar aqui. Então, nesse sistema de unidades, esse objeto aqui, então, tem dimensão de massa. É comprimento a menos 1. E o D, claro, é derivado em relação à coordenada. Então, se eu pegar, por exemplo, esse objeto aqui todo tem dimensão de massa 4. Então, se eu fizer uma transformação de escala, x' mi é elevado a lambda x'. O comprimento está sendo escalado com elevado a lambda. Então, é claro, D derivar em relação a x', D' mi, é derivar em relação a x, derivar x em relação a x'.
né? Derivar x em relação a x' é um E menos lambda. Então, a derivada se escala com um fator E menos lambda. Claro, né? Porque isso aqui é x, é d dx. Então, eu estou derivando em relação a x. Então, o comprimento é menos lambda. Então, esse objeto aqui tem dimensão de momento ou de massa de energia vai com menos lambda. Então, o campo. Então, a gente espera o seguinte, que o campo de Klein-Gordon, se eu pegar φ de x e fizer uma transformação de escala, eu vou, então, no φ' de x'. Como o meu campo tem dimensão de comprimento, menos 1, ele tem dimensão de massa, mas ele tem dimensão de comprimento, menos 1, então, isso aqui vai com L menos 1, vai com E a menos lambda de x. Por quê? Porque ele é massa. Mas massa é comprimento a menos 1. Então, a transformação de escala, ela fixa esse fator para o comprimento. Então, tudo aquilo que é comprimento a menos 1 vai se escalar com menos lambda. É o caso disso aqui, né? E é o caso do próprio campo φ. O campo φ tem dimensão de massa, portanto, ele tem dimensão de comprimento a menos 1. Se eu escalar o comprimento por um fator lambda, como o comprimento para ele está no denominador, porque a dimensão de comprimento a menos 1 ele se escala dessa forma. Então, o meu lagrangiano L, então se eu pegar e escrever L igual a, assim, se eu pegar essa grandeza aqui, então, vou botar dmi φ ao quadrado e escalar, então, se eu levar isso aqui d' mi φ' ao quadrado, vou pegar d' mi φ', d' mi φ', esse cara está trazendo E a menos lambda, esse cara está trazendo E a menos lambda, então o lagrangiano no final do dia está trazendo um E a menos 4 lambda. Então a gente teria como se fosse o seguinte, né? dmi φ ao quadrado. Então, o lagrangiano, ele não pode ser invariante de estado. Por quê? Porque o lagrangiano, ele tem dimensão. Ele tem dimensão de massa, quarta, de energia, de comprimento a menos 4. Então, o meu lagrangiano, ele vai sempre se escalar por um fator. Então, eu tenho que o meu lagrangiano sempre, ele não pode ser invariante. Então, o lagrangiano pode ser invariante rotacional, o lagrangiano pode ser invariante translacional, mas o lagrangiano não pode ser invariante por escala, porque ele tem dimensão de escala. Ele tem, sente a escala, ele tem dimensão de massa 4 ou de comprimento a menos 4. Então, se eu mexer no comprimento, eu mexer no lagrangiano. Então, ele não pode ser invariante. Ele vai nisso aqui, ele vai numa L', que é a menos 4 lambda L. Agora, o elemento de volume, D4x, ele vai no D4x'. Mas agora, o elemento de volume, cada dt, dx', dt', dx', dy', dz' vão se escalar igualmente. Não é a lambda. Isso aqui vai dar um E4. Então, o lagrangiano muda. Mas a ação não. A ação é isso aqui. Então, quando eu faço uma transformação de escala, isso aqui se escala opostamente a isso, é claro. Então, a ação é invariante. Então, se a gente for pensar numa transformação de escala, a gente não vai falar de invariância do lagrangiano. A gente vai dizer sempre o seguinte: o meu lagrangiano linha dos meus campos transformados, né? Se eu fizer uma transformação de escala, o meu L' vai sempre, não é a menos 4 lambda. E aí, eu vou ter um L e φ. De tal maneira que o meu fator de escala, D4x', vai comer esse E4 lambda e eu vou ter a invariância da ação. Então, vamos dizer assim, o que a gente vai ter que impor, né, quando a gente vai estudar a invariância de escala, é que, né, a gente vai ter essa seguinte, a relação vai ser essa aqui. O L' de φ' vai ser E a menos 4L L de φ. Ou seja, né, a gente vai querer o elemento, né, toda a variação do lagrangiano, ela vai ter que ser compensada pela variação que está aqui. Ou seja, então eu tenho que o lagrangiano não se transforma, não é invariante,
mas a ação é invariante. Então, por transformação de escala, o que a gente impõe é a invariância da ação. Isso é uma coisa. Então,